Pessoal, então vamos embora para as receitas, tá? Aqui é a base de tudo, onde você começa o aplicativo. Ó, nessa tela, receitas, você vai cadastrar as suas receitas aqui, tá? Então gaste tempo cadastrando as receitas, bem explicadinho, porque você vai usar o celular do início ao fim, tá? Então você vai cadastrar para suas receitas, você vai clicar no botão de mais aqui embaixo. No caso, eu já deixei uma receita cadastrada para a gente ganhar tempo, tá? Então vamos editar aqui e vamos ver como que funciona. Coloca o nome da receita. No caso, alfajor argentino. Como que é o tipo de preparo dessa receita? Bom, essa no caso é assado em forno. Se você tem micro-ondas, se na geladeira, são processos que podem passar, tá, pessoal? Então, às vezes você precisa deixar na geladeira uma boa parte e fazer algum preparo, você vai colocar aí. Frito, cozido, na panela, enfim. Então, você vai adicionando aí temperatura a 180 graus e o tempo de assar 8 minutos, tá? Então, a pergunta, quanto rende a receita? Nessa receita aqui, no caso é 35 alfajor, tá? 35 alfajores, você vai colocar 35 aqui nesse caso. Se for bolo, rende 1. Ah, Bruno, mas eu vou fazer pão de mel e eu vou... pode ser também pão de mel, então você vai configurar aqui quanto rende uma receita. Mas tem que dar exato? Não, depois a gente configura. Vamos supor, se essa receita aqui, por um acaso, ela rendeu 36, 37 ou 34, 33. Depois a gente vai conseguir configurar isso aí, tá? Então, você coloca depois a unidade do produto, no caso o alfajor. Você começa pela massa, tá bom, pessoal? Então, o que ele pede? Manteiga. Então você escreve manteiga. Se você começar a escrever manteiga, ele já vai dar uma sugestão aqui embaixo, ó, bem nessa aqui, ó, do lado aqui. Então você já clica manteiga para não se perder nos ingredientes. Às vezes você na pressa escreve um pouquinho errado. Na lista de compra ele vai gerar tudo que você escreveu. Então você vai colocar a quantidade de manteiga. No caso ele pediu 200 gramas. Então você digita 200, a quantidade. Se é xícara, se é copo americano, se é colher, seja o que for, se é colher de chá, de sopa, ml, unidade, no caso ele pediu 200 gramas, tá? Então, você adiciona o segundo item, ó. Vou colocar o botão, vou descer aqui, vou te mostrar o botão de adicionar ingrediente, tá vendo? Ó? Adicionar ingrediente. Então, você vai colocar conforme a necessidade. Ela sempre vai começar a puxar como xícara, mas você coloca, tá? Então, vamos voltar lá, que eu vou explicar os demais da receita. Então, ovos, no caso 1, unidade. Se você apagar o S aqui, ó, você vai ver que ele está sugerindo já ovos, tá? Então, você pode fazer assim. Açúcar cristal, ele vai sugerir açúcar cristal, refinado, no caso é uma xícara. Farinha de trigo são 5 xícaras, tá? Então, ele já vai dando uma média estimada, é tudo aproximado, tá? Mel, 4 colheres, ó, de sopa. Então, você tem que abrir e colocar aqui para a receita toda, tá? Aqui seria um cálculo por unidade, mas geralmente você vai usar quase todo o tempo a receita inteira. Fermento em pó, 2 colheres de sopa. Bicarbonato de sódio, aí entra um detalhe, ali pediu meia colher, então a gente sempre tem que tirar da fração e colocar em unidade decimal, né? Então meia colher é 0,5, um quarto da colher é 0,25 e 3 quartos é 0,75. Ah, Bruno, mas a receita está pedindo, vamos supor que 1 e 3 quartos de uma xícara ou de uma colher, tá? Então 1,75 se for 1 e 3 quartos. Mas no caso aqui é 0,05, tá bom? Essência de baunilha, tudo em colher de chá, de sopa, né? 2 gemas, eu coloquei 2 gemas aqui, no caso seria ovo, mas vou colocar 2 gemas. Aí você descreve o modo de preparo. 1 por linha, tá? Então você coloca aqui, ó. Em uma batedeira, bata a manteiga com açúcar, reserve a parte, misture. Então, 1 por linha, porque você vai ficar separadinho depois, lá no final. E ela tem um recheio. Como que é feito o recheio? No caso, é uma lata de leite condensado. Tá? Então, você coloca aqui a lata de leite condensado, coloca a medida, e nesse caso é unidade, tá? Como tem leite de coco, essas coisas. Como ela é feita? Ela é cozida na panela de pressão. Não tem temperatura, mas você tem aí o tempo médio. E depois você tem, ele vai falar aqui, ó, tampa panela de pressão, cozinha em fogo médio, 20 minutos após o início da pressão. Então você tem que guardar, olhar a orientação da receita, né? Cobertura, você vai adicionar cobertura. E tudo isso, ó, vai estar embaixo. No caso, se tiver uma outra etapa, você coloca outra etapa aqui. Então, a cobertura. A cobertura, no caso, é 500 gramas de chocolate. Se for quilo, você vai colocar quilo.
Na verdade não tem quilo, é gramas mesmo. No caso, se for 1 quilo, 1000 gramas, tá? Sempre converter isso aí. Derreta o chocolate conforme a indicação da embalagem, que cada um, né, é orientado. Você vai usar no micro-ondas, você vai usar no fogo, então você vai colocar aí conforme a orientação da receita. Embalagem. No caso, eu coloquei aqui saquinho, a embalagem, se calcula até a embalagem, tá, pessoal? Saquinho de 12 por 20, uma unidade por unidade, tá? Então, se você falar assim, não, 30 saquinhos por receita, vai calcular pela receita, mas sempre coloca por unidade nesse caso, tá? Se for um bolo, coloca a embalagem de bolo tamanho tal, né? Então você pode colocar aqui, porque isso aqui vai para a lista de compras. Eu coloquei até o arame que você vai amarrar ali, se é arame, se é fita, né? Você vai colocar conforme a necessidade aí, tá? Utensílios que você vai usar na cozinha. Ali na receita vai especificar, né? Eu coloquei o refratário, forno, isso aí você vai colocar se você quiser, né? Não é obrigatório, mas se te ajudar, coloque. Se não te ajudar, não tem necessidade. Observações, se tem alguma observação ou não. Então você vai salvar a receita, beleza? E vamos para o próximo vídeo.